Começa agora na Mundial. Programa Elan Vital. Para que você tenha uma vida saudável e bem-sucedida. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. I thank you. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Boa tarde, Jean, nosso operador de rádio. É com muita alegria que a gente começa mais um programa Elan Vital, nessa quarta-feira. Estamos aqui hoje eu, Flávia Parente, e a Frésia Sá. Tudo bem, Frésia? Boa tarde, Flávia, tudo bem? Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mundial. É com muito amor e gratidão que estamos aqui mais uma vez no programa Elan Vital. E eu estou bem cheia de Elan Vital. Cheguei de Londrina depois de quase 4 dias, junto com o Daniel Grosjean, um dos criadores da microfisioterapia. E aí, estou aqui com todo o gás para os nossos bate-papos aqui da Rádio Mundial. E como sempre, agora, a partir desse mês, sempre vai acontecer um programa em que vai ser bem feminino, que está junto sempre eu e a Flávia. Explica melhor para a gente, Flávia. É assim, nesses encontros que vão estar eu e a Frésia, a gente vai estar sempre abordando problemas da saúde da mulher. Então, sempre algum assunto, ou infertilidade, gravidez, menopausa, né? Hoje, nós falaremos sobre TPM, né? Que é uma alteração feminina, mas que também vai interessar muito aos homens, porque essa alteração da saúde feminina atinge muito o departamento de relacionamentos da mulher, né? E antes de começar esse nosso programa de hoje, eu queria, como sempre, dar as dicas. Então, uma das dicas de hoje é o meu curso de massagem das pedras quentes, que será realizado nos dias 8 e 9 de dezembro, que para quando você quer fazer uma mudança na sua vida ou ampliar os seus conhecimentos de massagem, essa massagem é uma massagem muito gostosa, muito atraente, né? Porque traz muitas pessoas, então é bem legal fazer a inscrição logo para quem estiver interessado, né? O telefone para inscrição é 3061-0664. Vou repetir, 3061-0664. E a outra dica, que não é bem a dica, é um convite muito especial, é que para vocês irem visitar, nos conhecer lá na nossa clínica Elan Vital. E para você ir lá, para saber o endereço, tudo certinho, você pode entrar em contato com a gente através do número 4171-5600 ou 4113-7706. Eu vou repetir esse número ao longo do programa e no final, então dá tempo de você ir lá pegar uma caneta. Você também pode entrar em contato com a gente através do site www.clinicaelanvital.com.br, ou você também pode achar a gente lá no Facebook, Clínica Elan Vital. Você dá uma curtida lá na gente, você vai receber sempre uns boletins que a gente coloca. E através do site e do Facebook, vocês podem estar mandando os comentários, temas que vocês gostariam de ter aqui no programa e perguntas também. Perguntas que a gente vai poder até responder aqui no próximo programa. Então, esses temas que vocês vão sugerir, a gente espera estar aqui conversando coisas que interessem a vocês. Como hoje que a gente escolheu o TPM, que é um tema assim que está muito em voga hoje, um assunto muito comentado. É isso mesmo, Frésia. É muito comentado realmente. Esse programa, esse assunto, né, da TPM, muitas vezes de forma até pejorativa. Então, tem muita gente que fala até que é como se fosse um chilique de mulher, sabe? Uma coisa que não tem valor tanto, né? Então, até falando sobre isso, essa questão do chilique, ontem eu estava olhando na internet, eu vi até umas piadinhas, assim, tipo, treinada para matar.
Tocar, matar e morrer. É engraçado, né? É engraçado, mas quem sente é que sabe o que é a dor desse período, né? O que é o sofrimento desse período. Porque muitas vezes você também não queria ter o tipo de reação que você teve, né? Você também não queria magoar a pessoa que está perto de você, que você ama. E na hora que você vê, você simplesmente já reagiu daquela maneira. Sabe que 80% das mulheres têm algum tipo de alteração nessa fase, e que o mais grave, de 3 a 11%, elas chegam a ter prejuízos reais. Isso significa o quê? Que na profissão delas, ou prejuízo social, né, nos relacionamentos dela, por causa dessas mudanças, né? É como se tivesse que tirar a pessoa desse momento e não tomar nenhum tipo de decisão. Só que a vida não fica esperando passar a TPM de ninguém, né? A primeira impressão é que a culpa são dos hormônios, mas, na verdade, nas últimas pesquisas apontam para uma diminuição de serotonina, que nos leva a uma sintonia, a um sintoma bastante comum, que são as alterações de humor, né? Então, que dá aquela coisa, eu tô tudo bem, uma única frase, uma única palavra que a outra pessoa fala, ou um acontecimento simples, desencadeia já toda uma reação enorme, muitas vezes, né? Eu acho interessante a gente estar falando aqui para vocês os outros sintomas que que pode ser observado durante esse período, né? Nesse período pré-menstrual. Então, pode ser dores de cabeça, cefaleia, dores na mama, ansiedade, edema também é muito comum, inchaço, né? E a depressão, a tristeza, exatamente pela essa diminuição da serotonina. Só que o pessoal tem que tomar cuidado também, porque quando a gente tem já uma outra doença, por exemplo, assim, síndrome do colo irritável, hipotiroidismo, nessa fase essas doenças costumam elas se acentuarem, piorarem. Outra coisa que é importante o pessoal ter atenção é o seguinte: os sintomas, eles começam geralmente 2 semanas antes da menstruação. E no primeiro dia de fluxo, esses sintomas passam. Se você perceber que esses sintomas se estenderam depois da menstruação e ainda persistirem por um tempo maior, então é bom procurar um médico e verificar, porque o diagnóstico provavelmente será outro. Você está escutando, então, o programa Elan Vital. Hoje nós estamos falando sobre TPM e os nossos telefones, para você querer falar mais a respeito disso, é 4171-5600, 4113-7706. Como que é, então, Flávia, a TPM para a medicina tradicional chinesa? Na verdade, a TPM é qualquer sintoma que ele se repete todos os meses no período que antecede a menstruação, né? Então, na TPM, um dos tipos de TPM mais comuns é o que mexe com o fígado, que tem toda essa questão da irritabilidade, da ansiedade, do excesso de reações, como a gente tinha falado antes. Mas uma coisa muito importante é que durante essa avaliação a gente precisa investigar bem o que essa mulher está comendo, né? Como que é o estilo de vida dela. Então, a gente indica aumentar os alimentos que tem uma quantidade boa de magnésio, que seria o figo, o abacate. Aumentar bastante a ingestão de água, né? A água ajuda muito nesse período, porque ajuda a drenar, a limpar toda essa congestão que está acontecendo, essa estagnação de energia que está acontecendo. A água ajuda demais, né? Evitar doces, e o que não é... Aí entra muito o trabalho da gente na acupuntura, porque ajuda a baixar essa ansiedade, porque, na verdade, é a fase onde a gente quer mais o doce mesmo, né? Evitar comidas gordurosas, tudo. Além disso, é muito importante a atividade física, muito importante, porque tudo que faz com que movimente, né? Tudo que faça com que você gaste essa energia, esse excesso de reação de outra maneira, não com agressividade. E uma coisa que eu percebo no consultório que ajuda demais na TPM são os florais.
Principalmente porque, muitas vezes, até por uma questão de crença, que a Frésia vai até explicar melhor daqui a pouco, algumas mulheres têm uma dificuldade de lidar com essas alterações da vida que são naturais, né? Então, elas não aceitam muito essas mudanças, não aceitam muito as fases da vida da mulher. E aí, existem flores específicas que a gente consegue fazer com que ela aceite. Então, eu sou mulher e eu tenho esse tipo de alteração. Então, eu aceito melhor. Aceitando melhor, já melhora muito mesmo toda essa questão, né? A gente tem que ter muito cuidado com a informação, né? Porque às vezes, de tanto ficar falando, tá de TPM, a gente começa a assumir aquilo como uma verdade. E às vezes a gente tem, o organismo tem até condição de gerenciar isso naturalmente, porque isso é natural do corpo, esse ciclo, essa periodicidade, né? O que acontece é que as células do ovário, elas estão predispostas a se passarem por essas mudanças ao longo do mês. Mas quando a gente tem uma alteração do elan vital, daquela força mais primordial de construção e de crescimento e desenvolvimento das células, ela está comprometida, então todo um desencadeamento de outras alterações vão acontecer, né? E então, geralmente os conflitos que estão associados às alterações ovarianas, ela tem relação com perdas dramáticas e a necessidade do corpo de colocar a feminilidade em repouso. Então, pela microfisioterapia, o que a gente poderia fazer numa pessoa que está com uma alteração muito acentuada seria verificar se existem conflitos ao longo da vida que foi gerando essa alteração do movimento celular. Só um minutinho, Fred. Eu só queria lembrar para os ouvintes que eles podem ligar no telefone 3016 1764, 3016 1765, que daqui a pouquinho a gente vai começar a responder alguma pergunta. Então, como eu estava falando, eu perdi onde eu estava falando. Eu estava falando, então, do movimento celular, dos conflitos, e com a microfisioterapia, nós vamos achando as memórias relacionadas com essas alterações, né? Essas memórias, elas podem ser, por exemplo, problemas de relacionamento que a gente vai tendo ao longo da vida, em que a gente vai se sentindo desvalorizadas muitas vezes, vai abrindo mão, perdendo muitas vezes, muitas coisas ao longo por causa desses relacionamentos. Pode ser alguma coisa gestacional que a mãe e o pai viveram e essas perdas ficaram registradas, e até mesmo hereditária. A busca da gente é encontrar essas memórias e reprogramar a célula para eliminar essa memória, então eliminar isso que está perturbando e trazer o elan vital, a harmonia novamente para a célula. Tá certo? Então, essa coisa da família é muito interessante, né? Porque dentro da medicina chinesa tem uma parte do nosso corpo energético que a gente chama de Jing, que é da onde vem a informação dos nossos pais. E isso entra muito em parceria com essa história da micro, não entra, Frésia? No sentido de você poder buscar a informação no corpo dela do que ela recebeu dos pais dela? Eu acredito que sim, que esse Jing tem essa característica, né? Porque sempre dentro do corpo existem as forças que o Groja falou muito essa semana de forças negantrópicas e entrópicas. Então, é a força primordial que o corpo tem que retirar para realizar suas atividades básicas e complexas. E essas forças de construção e destruição, elas começam desde o zigoto. Então, desde o comecinho, ela já começa a agir, né? Mas a herança mais forte é da mãe, porque a gente recebe as memórias da mãe não só pela célula, a célula da mãe fica mais completa,
que a gente recebe durante o desenvolvimento. Então, a hereditariedade materna, ela tem um peso muito maior nas respostas que a gente dá para as programações ao longo da vida. Eu entendo isso de uma maneira assim, que eu tenho, no momento da concepção, eu vou receber em partes iguais, mas eu vou ter os 9 meses da gravidez, que aí eu estou sendo envolvida todo o tempo com as emoções da mãe, os pensamentos dela, o que ela come, não é isso? Seria por aí o que você está querendo dizer? Também. Porque ao longo da vida a gente vai tendo todas essas informações, e essas informações vai determinar como eu reajo a isso. Tem alguém na linha, né? Alô? Alô? Quem fala? É a Patrícia? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, você? Tudo bem também. Da onde você fala, Patrícia? Eu falo de São Bernardo. São Bernardo. Isso. Pode falar, Patrícia. Então, vocês estão falando sobre o assunto da TPM, né? Isso. Na verdade, assim, eu tenho uma TPM que é muito forte. Eu sinto muitas alterações, desde humor, cansaço, aumento de peso, inchaço. Até o meu olfato, ele fica mais aguçado, e o paladar também. E fora a TPM, eu sempre, desde adolescente, assim, eu sempre tive muita crise com cólica. Todo mês era hospital. Hospital, injeções. Então, eu queria saber, assim, que tipo de tratamento, se tem algum tratamento paliativo. Eu vi que você estava falando sobre tipo de alimentação indicado. Hoje, assim, eu não passo mais tão mal de cólica, mas ainda tem que tomar remédio e tudo mais. Agora, a alteração de humor, assim, eu sinto que é uma reação química mesmo. O nervosismo, quando eu vejo, já foi. Tá certo. Tá certo, Patrícia, obrigada, viu? Eu vou responder no ar, tá? Tchau, tchau. Assim, a nossa proposta lá na clínica Elan Vital é do trabalho multidisciplinar. Então, nós unimos tanto essa medicina ultramoderna, essa técnica ultramoderna da microfisioterapia, como a medicina tradicional chinesa. Então, o que é importante? De uma forma, essa visão, primeiro momento, retirar toda essa memória, né, Frésia? Que ela tem dessa história toda desde a adolescência, com as dores. Ela pediu também uma coisa mais imediata, no caso. Eu acho que essa coisa de tirar das dores, das memórias, para dar condição de retomar a fisiologia normal do ovário. Mas eu acho que talvez seria interessante se tem alguns pontos que ela possa apertar estimular durante a TPM. Talvez possa ajudar. Eu sei que ao lado do maléolo tem um ponto que ela pode apertar, não é isso? Na parte de dentro da perna, você conta 4 dedos, mais ou menos, acima daquele osso do tornozelo, né? Bem no meio da perna. Na parte de dentro, bem no meio da perna, 4 dedos acima desse osso. Esse ponto é um ponto que ajuda muito a acalmar, a fazer circular. É um ponto que beneficia todas as funções femininas. Então, ele ajuda bastante. Você pode até colocar um arroz, por exemplo, um grãozinho de arroz e prender com micropore. Quando começar os primeiros sintomas, você já pode fazer isso. Ou então, se você tiver menstruação bem regrada, você sabe que você começa a ter os sintomas 7 dias, 5 dias antes da menstruação. Você já coloca no 7º dia anterior, você já coloca o grãozinho de arroz lá. Isso seria o paliativo que a Patrícia pediu, né? Aí, agora, se fosse para efeito de solucionar o problema, aí a gente indicaria realmente um tratamento continuado, fazendo a micro e posteriormente usando a acupuntura para retomar a fisiologia normalmente. Com o tratamento feito dessa maneira, olhando o indivíduo de forma integral, né? Olhando a mulher de forma integral, no primeiro mês a gente já percebe, de 3 a 6 meses no máximo, a gente consegue fazer ela se autogerenciar, como eu gosto dessa palavra, né? Ela aprender a se cuidar mesmo nessa fase e não precisar mais
dessa ajuda externa, né? Tá certo, Patrícia? Um beijo, obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente vai ter que começar já as despedidas, porque são só 2 minutos. Mais uma? Mais uma? Dá tempo, então. Não dá tempo, não. Então, eu queria começar a despedir, agradecendo, muito amor e gratidão a todos os ouvintes. A gente tem recebido um feedback muito legal. E eu queria mandar um beijo especial para uma ouvinte que sempre manda os comentários para a gente. Então, às vezes ela não consegue escutar nesse horário, mas ela vai e busca lá no nosso site, escuta. Então, um beijo especial para a Alessandra Brito. E muito obrigada por sempre estar comentando com a gente. Eu queria agradecer também todo mundo que nos escutou hoje. Lembrar os nossos telefones, o 41 71 5600, 41 13 7706, vou repetir, 41 71 5600, 41 13 7706. Agradecer. E o site novamente? O site, isso, www.clinicaelanvital.com.br. Procurar a gente no Face também, né? Clínica Elan Vital, que a gente tem a página lá. E até a semana que vem. Muito obrigada. Aproveitem o feriado aí. Você acaba de ouvir pela Mundial o programa Elan Vital. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. I thank you